Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. 3 indicados a ministros do STJ são aprovados na CCJ do Senado. Luiz Roberto Barroso toma posse como ministro do Supremo. Financiamento estudantil. Fiadores de universitária terão que quitar dívida com a Caixa. STF volta a se dividir ao discutir o controle de constitucionalidade pelo Senado. Sobre o assunto, nós conversamos com o juiz federal Fernando Mendes. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. 3 indicados a ministros do Superior Tribunal de Justiça foram sabatinados e aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Os nomes ainda têm que passar pelo plenário da Casa. Acompanhe os detalhes na reportagem de Daniela Garcia. Após quase 3 horas de sabatina, veio a aprovação dos nomes da desembargadora federal Regina Helena Costa e do procurador da Justiça Rogério Machado Cruz como novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, eles responderam a diversos questionamentos feitos por mais de 10 senadores. No dia 25 de junho, o nome do desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro também foi aprovado pela CCJ daqui do Senado Federal. Indicado pela Presidência da República para ocupar o cargo de ministro do STJ, o desembargador respondeu a perguntas de 16 senadores. A redução da maioridade penal, a reforma do Código Civil e a PEC 37 foram alguns dos assuntos abordados. Na sabatina de Regina Helena Costa e Rogério Machado Cruz, certos temas voltaram a ser colocados. A PEC 37 foi um exemplo. As manifestações pelo Brasil e a criação dos novos tribunais regionais federais também foram alvos de perguntas. Penso que essa sabatina está ainda mais valorizada pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil, com essas manifestações populares que, evidentemente, não passaram despercebidas de quaisquer pessoas que sejam sensíveis à importância desses reclamos. Todos nós que trabalhamos, especialmente os que trabalham no seio do Estado, no meu caso, no Poder Judiciário, não podemos estar insensíveis a essas manifestações. Evidentemente que ninguém apoia os excessos, mas eu penso que as manifestações de rua nos estão dizendo que o povo brasileiro está se tornando mais exigente. O povo brasileiro está querendo mais do que tem há muito tempo. Então, em função disso, acho que temos que ler e tentar interpretar, todos nós temos que tentar interpretar o que significam essas manifestações. Do ponto de vista do Poder Judiciário, senador, eu entendo que foi-se o tempo em que o juiz era um ser isolado, trancado em seu gabinete, apenas com seus processos, sem atentar para o que aconteceria da janela para fora. Quando ingressei na magistratura há 22 anos, acho que ainda essa situação ainda vigorava, mas efetivamente já de algum tempo não é mais assim, e felizmente não é mais assim. Acho que o acesso à justiça melhorou muito nessas 2 décadas, especialmente com a criação dos juizados especiais, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. E a mim me parece que o maior problema do judiciário hoje ou da prestação jurisdicional, seja evidentemente a morosidade. Quando questionados sobre a PEC 37, os 2 sabatinados defenderam que o Ministério Público deve ter o poder de investigação. Com relação às manifestações populares, declararam que os brasileiros estão se mostrando mais exigentes, mas ressaltaram: ninguém apoia os excessos cometidos. A desembargadora federal também respondeu sobre as falhas do judiciário, mas destacou os avanços das últimas décadas. Outro assunto que foi colocado pelos senadores diz respeito à aposentadoria compulsória aos 70 anos. Regina Helena respondeu que se trata de uma discussão saudável e que seria viável falar em uma idade maior. Para ela, todos os temas abordados na sabatina foram de extrema relevância. A sabatina versou tanto sobre aspectos técnicos do direito, quanto também sobre ideias, sobre o perfil daquela que se candidata a magistrado de uma corte superior. Então, foi uma experiência muito boa e eu fiquei muito satisfeita. Acho que foi algo muito democrático e que deve ser adotado até para outras cortes, numa eventual reforma das estruturas do Poder Judiciário.
Regina Helena Costa foi indicada pela Presidente da República para ocupar a vaga do ministro Teori Zavascki. Mestre e doutora em Direito, ela também é professora em uma universidade de São Paulo. Em 1991, se tornou magistrada federal e, em 2003, ocupou o cargo de desembargadora no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. O indicado a ministro do STJ, Rogério Machado Cruz, demonstrou satisfação em poder participar deste momento. Eu tenho uma formação na área do direito criminal, né? Enfim, toda a minha formação acadêmica, a minha atuação no Ministério Público. Então, se tudo correr bem, pretendo integrar a terceira sessão, né, uma das duas turmas, e ali seguir naturalmente essa carreira na magistratura superior do Tribunal da Cidadania. O presidente da AJUF, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público e o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil também estavam presentes na sessão e ocuparam a mesa principal. E tomou posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Aires Brito, que se aposentou em novembro de 2012. Outros detalhes com a repórter Gisele Mourão. Ministros dos tribunais superiores, advogados, juízes e demais autoridades compareceram à cerimônia de posse no Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso foi indicado pela presidente Dilma Rousseff e sabatinado no Congresso Nacional. O atual ministro vai assumir a relatoria de processos com repercussão geral reconhecida, como, por exemplo, o recurso sobre desaposentação. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Advogado, constitucionalista, professor e procurador de Estado, Barroso atuou no Supremo em julgamentos de grande repercussão na sociedade, como as pesquisas com células-tronco, uniões homoafetivas e a extradição do italiano Cesare Battisti. Para alguns presentes, Barroso vai continuar desempenhando um ótimo trabalho na justiça brasileira. Professor emérito, um constitucionalista preparado, um advogado militante, ele certamente com essas qualidades irá bem representar na função jurisdicional a sociedade brasileira para que a Constituição Federal, no ano em que completa 25 anos, seja cada vez mais respeitada e efetivada. A Constituição Federal é um projeto de nação, ela não pode sofrer riscos e o cumprimento da Constituição Federal, o resguardo das normas constitucionais é fundamental para que nós tenhamos a defesa do Estado Democrático de Direito, da liberdade de expressão e das garantias do cidadão. O ministro Luiz Roberto Barroso bem desempenhará como guardião da Constituição a função de dar efetividade às normas constitucionais. O professor Luiz Roberto Barroso é uma das, diria eu, poucas unanimidades dentro desse país. É um constitucionalista muito respeitado no universo jurídico. Ele é uma pessoa muito afável, aberta ao diálogo e já na AJUF, enquanto advogado, nos auxiliou muito em questões importantes de valorização da magistratura e, portanto, eu acredito que no Supremo Tribunal Federal, ele, pelo seu jeito de ser, vai ser um grande interlocutor e o Supremo Tribunal Federal ganha muito com o ministro Luiz Roberto Barroso, o país ganha muito com o ministro Luiz Roberto Barroso. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão realizar entre os dias 6 e 8 de novembro o 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário. São 350 vagas oferecidas aos profissionais da área para debaterem ações de saúde e assistenciais, preventivas e atividades periciais. As inscrições vão até o fim de setembro. Para mais informações, acesse o site do CJF. E veja a seguir: financiamento estudantil. Fiadores de universitária terão que quitar dívida com a Caixa. E ainda nesta edição, você acompanha uma entrevista especial com o juiz federal Fernando Mendes sobre o controle de constitucionalidade pelo Senado Federal. É daqui a pouco no Justiça para Todos.
Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga para esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Presidentes de tribunais e de associações nacionais e estaduais da magistratura emitiram nota pela dignidade dos magistrados. Eles se reuniram no Tribunal de Justiça de São Paulo e decidiram conclamar os magistrados federais, trabalhistas, militares e estaduais a assumirem diálogo permanente com a sociedade civil e demais instituições na busca do resgate da dignidade da magistratura nacional. Durante o encontro, os magistrados se mostraram bastante preocupados com os rumos do judiciário no contexto nacional. Na oportunidade, foram mencionados desalento generalizado dos magistrados, o impressionante número de evasão de juízes por aposentadorias, desligamentos precoces, projetos de lei e admissões de servidores paralisados no âmbito do Judiciário da União, entre outros. E os fiadores de uma universitária vão ter que quitar uma dívida referente ao financiamento estudantil, o FIES, mesmo depois de 10 anos. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Muitos estudantes que não passaram em uma universidade federal e que não têm condições para pagar uma faculdade particular procuram auxílio em financiamentos. Um dos mais comuns é o FIES. Segundo o governo federal, mais de 12% das matrículas universitárias do país são feitas com o FIES. A procura pelo financiamento mais que dobrou em relação a 2011, um aumento de 140%. Já de acordo com a Caixa Econômica, de janeiro a abril deste ano, somente para a região noroeste de São Paulo, aproximadamente 280 milhões de reais foram emprestados a estudantes beneficiados pelo FIES em 136 municípios. O programa do Ministério da Educação permite financiar as mensalidades de cursos superiores a uma taxa fixa de 3,5% a 6,5% ao ano. Como na maioria dos empréstimos e aluguéis, para fazer o FIES é necessário um fiador. O contrato de fiança é um contrato acessório ao contrato principal. Ele serve para garantir o cumprimento da obrigação inicial. No caso do empréstimo, por exemplo, o pagamento. No caso de um contrato de locação, o pagamento dos aluguéis. É assim que funciona a figura do fiador no contrato de fiança, né, junto ao contrato principal. Mas o fiador tem que ficar atento, pois se o devedor não pagar, ele será responsabilizado. Claro que a gente pode ter variantes, né, determinações de cláusulas no contrato inicial, mas a figura do fiador é para garantir o pagamento do contrato inicial, da primeira obrigação. Então ele vai ser responsabilizado em caso de inadimplência do devedor. A figura do fiador é essa, ele vem para garantir, é uma caução. Foi o que aconteceu com os fiadores de uma estudante que não conseguiu pagar o financiamento. Devido à inadimplência da jovem, a dívida foi cobrada dos outros responsáveis. Os fiadores, então, entraram com recurso no TRF da Primeira Região, alegando que já havia se passado 10 anos da assinatura do contrato e, por isso, não eram obrigados a pagar. Mas o tribunal não aceitou o argumento e eles vão ter que quitar o financiamento. Nesse caso particular, da decisão do TRF da Primeira Região, em relação à fiança, num contrato junto à Caixa Econômica por conta do FIES, não estava prescrito, tanto é que não foi sequer considerado. A matéria do FIES, por exemplo, já está pacificada no STJ, da necessidade de se ter sim um fiador, isso consta na própria lei do FIES, em 2 portarias do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, da possibilidade de ter o fiador, como também, podendo ter também outra forma de garantia pessoal. Além disso, se os fiadores não tiverem dinheiro para pagar a dívida, eles podem ter os bens confiscados. Numa execução, por exemplo, ele não tendo o valor para o pagamento, ele pode ser executado com a penhora de seus bens. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar nos dias 12 e 13 de agosto, em Brasília, a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário. O evento, que visa estimular as faculdades jurídicas a estruturarem centros judiciários de solução de conflitos,
vai oferecer 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. Mais informações no site www.cnj.jus.br. A seguir, você acompanha uma entrevista com o juiz federal Fernando Mendes sobre o controle de constitucionalidade exercido pelo Senado. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não sai daí. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem, Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Helena Calmon, foi escolhida secretária-geral do Comitê da Organização das Nações Unidas sobre a Violência Urbana. O órgão será oficialmente instalado no Rio de Janeiro em outubro e contará com a participação de representantes de 19 países latino-americanos. O comitê vai monitorar e apresentar soluções para a violência urbana na América Latina. O Conselho da Justiça Federal publicou resolução que regulamenta os concursos na Justiça Federal. A regulamentação não se aplica aos concursos em andamento. A Resolução 246 do Conselho da Justiça Federal estabelece regras de concursos públicos para cargos efetivos do CJF e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Pela norma, as seleções serão autorizadas pelo presidente do Conselho ou dos tribunais regionais federais. A resolução estabelece ainda que nos editais de abertura devem constar informações como nome da instituição executora, local, período e horário das inscrições e ainda número de vagas a serem oferecidas em cada cargo. Os editais deverão ser publicados na íntegra com antecedência mínima de 60 dias da data da realização da primeira prova. As regras estabelecidas na resolução não podem ser aplicadas aos concursos que já estão em andamento. O Supremo Tribunal Federal voltou a se dividir ao discutir a amplitude das atribuições do Senado Federal diante de decisões do próprio tribunal que declarem a inconstitucionalidade de leis em ações de controle difuso. O debate se dá por conta de uma previsão da Constituição Federal. Para falar sobre o assunto, a repórter Gisele Mourão conversou com o juiz federal Fernando Mendes, que também é membro da diretoria da JUF. Acompanhe agora. Doutor Fernando, qual que é o impacto que essa decisão do Supremo Tribunal Federal pode ter em relação à atribuição do Senado Federal de suspender normas já declaradas inconstitucionais? Hoje, no modelo de controle de constitucionalidade que nós temos, quando o controle é feito no chamado, quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma é feita no chamado controle difuso, o modelo prevê que o efeito dessa decisão, ela vai ficar limitado às partes daquele processo. Essa discussão que veio agora e que está sendo objeto de análise, e já há 5 votos no Supremo Tribunal Federal, 3 contrários ao pedido formulado pela Defensoria Pública e 2 favoráveis, pelo relator, inclusive pelo relator da reclamação, que é o ministro Gilmar Mendes, é no sentido de que, reconhecida a inconstitucionalidade de uma norma, ainda que esse reconhecimento se dê no controle difuso, os demais órgãos do Poder Judiciário teriam que passar a observar essa decisão. E isso está diretamente relacionado, e aí a importância do tema, com uma competência que a Constituição prevê ao Senado Federal. Porque a Constituição traz uma previsão expressa no artigo 52(10), que atribui ao Senado Federal a competência para quê? Para, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num controle difuso de constitucionalidade, compete ao Senado Federal, num juízo discricionário político, estender os efeitos daquela decisão aos demais, ou seja, atribuir o que seria o chamado efeito erga omnes
E ele faria isso como? Ele faria isso por meio de uma resolução suspendendo a eficácia daquela norma. Qual a diferença entre o controle difuso e o controle concentrado? Nós temos dois modelos, basicamente dois modelos assim, que são exercidos pelo Poder Judiciário quando se fala em controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, só para assim, explicar o que é o controle de constitucionalidade, né? Na verdade, cabe ao Poder Judiciário dizer se uma norma que foi editada, uma lei, né, que foi editada pelo Poder Legislativo, se ela é ou não compatível com a Constituição Federal. Quer dizer, dentro do sistema de separação de poderes, de tripartição de poderes, o Legislativo edita as normas, né, e o Poder Judiciário é que tem a possibilidade de averiguar se aquela norma editada ela é ou não compatível com o texto constitucional. Quem exerce esse controle é o Poder Judiciário. Esse controle se dá por duas vias, vamos assim dizer. No chamado controle difuso, é o controle que é feito no caso concreto. Quer dizer, eu entendo que uma determinada norma é inconstitucional, eu tenho alguma determinada ação, eu entro no juízo de primeiro grau e o juiz pode reconhecer que aquela norma é constitucional e aquela decisão vai somente me beneficiar. O controle concentrado já é uma outra forma de exercício dessa competência. A Constituição Federal atribui a alguns legitimados a possibilidade de indo diretamente ao Supremo, quer dizer, originariamente o Supremo já vai passar a analisar o caso, e os legitimados estão lá previstos no artigo 103 da Constituição. Ele vai levar por meio de uma chamada ADIM ou ADECOM se uma determinada norma é ou não compatível. Nesse caso, o Supremo originariamente vai analisar o pedido e, se reconhecer que a norma é inconstitucional, ele já vai suspender a eficácia daquela norma e automaticamente essa decisão tem o chamado efeito erga omnes. Então, são diferenças fundamentais. E para finalizar, doutor Fernando, essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela pode esvaziar a função do Senado? A Constituição Federal prevê expressamente, no artigo 52.10, que essa competência para suspender a eficácia de uma norma com eficácia erga omnes, de uma norma que tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo no controle difuso, a competência é do Senado Federal. Existe um procedimento normativo que deve ser observado para que isso ocorra. Quer dizer, o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma norma no controle difuso, ele encaminha ao Senado por meio de ofício, isso está previsto no regimento interno, e o Senado Federal vai, num juízo político, apreciar se vai estender o efeito daquelas decisões a todos os demais, suspendendo a eficácia daquela norma. Por quê? Porque aí é uma competência constitucional que está prevista na Constituição de 88, já prevista desde a Constituição de 34, atribui ao Senado o exercício de uma determinada competência. Se o Supremo, nesse caso, entender que ainda que ele tenha declarado a inconstitucionalidade da norma, ainda que a declaração tenha sido feita no controle difuso, ou seja, que vai inicialmente beneficiaria apenas as partes, que ainda assim os demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública, tenha a obrigação de observar aquela decisão, na prática ele estaria o quê? Estaria esvaziando uma competência que seria do Senado Federal. Então essa é o grande tema. Né? E o tema juridicamente tem uma importância muito relevante e no momento também tem uma questão política subjacente, né? Que há um certo tensionamento entre Poder Legislativo e Poder Judiciário, e essa decisão, nesse momento, ela também tem esse componente político que é interessante ser analisado. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.